teremos a última parte do módulo de hematologia relacionado às trombofilias. Sejam todos muito bem-vindos. No nosso último encontro, nós abordamos principalmente as alterações dos genes hereditárias, que envolvem os genes autossômicos dominantes, em que havia então uma perda de função, principalmente dos inibidores da coagulação. Hoje o que a gente vai abordar são aquelas alterações hereditárias, também de genes autossômicos dominantes, mas que provocam o que nós chamamos de ganho de função, ou seja, aumentam efetivamente a ação procoagulante desses elementos envolvidos nessas alterações gênicas. A situação mais comum que provoca esse tipo de alteração seria a mutação do gene da protrombina na posição 20-210A. A patogênese dessa doença está associada também a uma mutação de ponto de uma guanosina por uma adenosina nessa posição 20-210A do gene, da protrombina. E como é uma região controladora, efetivamente, ela não muda a estrutura da proteína, mas ela provoca o que nós chamamos de aumento da expressão de protrombina, ocasionando uma hiperprotrombinemia. Então, esse aumento da produção bastante exagerado de protrombina faz com que haja um aumento também aumentado de trombina e exerça um efeito procoagulante bastante relevante e expressivo. Em heterozigose, o risco é aumentado de 10 vezes quando comparado com a população normal, e em homozigose em até 100 vezes quando comparado com a população normal. A avaliação laboratorial, sempre quando a gente fala em modificações e mutações gênicas, logicamente elas são moleculares, por biologia molecular, onde nós vamos tentar identificar essa mutação citada aqui em cima. A prevalência na população geral é de 1 a 3%, principalmente entre caucasianos, ou seja, não vale a pena fazer uma pesquisa de massa nessa mutação, mas quando nós temos situações de pacientes com trombose recorrente ou precoce, obviamente sim vale a pena, porque ela pode estar envolvida em até 20% dos casos de eventos trombóticos. Uma outra situação hereditária que pode provocar também um aumento de ganho seria a hiperhomocisteinemia, ou seja, um aumento da expressão de homocisteína. A hiperhomocisteinemia, ela além de provocar uma toxicidade importante no endotélio, que já é um fator desencadeante de procoagulação, ela também inibe a expressão de trombomodulina e a ação da proteína C, ou seja, inibe a clivagem do fator 5 do fator 8 ativados, que é feito pela proteína C, como a gente já viu na última conversa, e também inibe a expressão de paransulfato endotelial, que é aquele elemento que é um potencializador, tal qual a heparina, da antitrombina, que é um importante anticoagulante direto, um inibidor direto da trombina. Nesses pacientes é muito comum ocorrerem eventos trombóticos no leito arterial quanto no leito venoso. Da mesma forma, ou no mesmo sentido, os distúrbios adquiridos podem fazer ou ter similaridade com os eventos ou com os distúrbios hereditários, provocando inibição da coagulação ou mesmo provocando um ganho de função dos agentes procoagulantes. Uma das síndromes adquiridas mais importantes que nós conhecemos seria a síndrome de anticorpos antifosfolipídios, ou SAF, como nós já tivemos a oportunidade de citar em algumas situações, também lá no prolongamento do TPA, se todos vocês se lembram. Os anticorpos antifosfolipídios são anticorpos dirigidos principalmente contra fosfolipídios que possuem carga negativa. Os mais comuns, o mais comum, na verdade, de todos é o anticoagulante lúpico, mas também anticorpos anticardiolipina. E ele está associado a muitas situações que envolvem doenças autoimunes, como no lúpus, na artrite reumatoide,
algumas doenças infecciosas virais crônicas, como hepatite C, HIV, em doenças linfoproliferativas, ou pode ser também induzidos por fármacos. E só lembrando lá que a gente consegue detectar muitas vezes esses anticorpos antifosfolipídios no teste ou no exame de tempo de tromboelastina parcial ativado, que ele vai fazer o prolongamento, e quando a gente faz lá o teste da mistura, o mix test, não há correção do tempo, né? Então vocês lembram que isso pode ser identificado. E logicamente eles podem ser identificados e quantificados por métodos imunológicos. Então, são as formas que pode ser feita a pesquisa desses anticorpos. A trombocitopenia induzida pela heparina também é um fator desencadeante de trombose adquirido bastante relevante, que a gente já comentou, inclusive, lá quando falamos de trombocitopenias, né? Na verdade, são anticorpos dirigidos do tipo IgG contra o complexo fator 4 plaquetário mais a heparina. Isso acontece principalmente na heparina não fracionada, em até 5% dos pacientes, heparina bovina, e 1% da heparina suína. E 0,7% da heparina de baixo peso molecular. Então vejam que na heparina fracionada de baixo peso molecular a prevalência é bastante menor. E o que a gente observa é uma trombocitopenia no hemograma quando ele é feito, mas que tem risco de trombose, não de doença hemorrágica, que seria a maior causa, por exemplo, defeito causado pela trombocitopenia. O mecanismo que a gente pode observar aqui é que essa ligação do complexo IgE com o fator plaquetário 4 vai estimular a formação de micropartículas e consumo plaquetário, principalmente na parte endotelial. E isso faz com que haja alteração, logicamente, do endotélio, provocando também a probabilidade de um evento trombótico em função disso. Uma causa bastante importante que tem se dado um destaque grande ultimamente seriam as situações de terapias hormonais, como fator adquirido de trombofilia, né? E dentre essas terapias, as mais importantes e mais frequentes seriam o uso de contraceptivos hormonais. Alguns contraceptivos hormonais, né, ou anticoncepcionais hormonais, eles aumentam a quantidade de agentes procoagulantes na circulação. Entre eles, principalmente, o fator 8 ou o fator de von Willebrand. E o aumento desses agentes procoagulantes pode ser em até 30% acima do normal, fazendo com que se instale um estado de hipercoagulabilidade possível, né? Então pode ser por intermédio de progestágeno, os estrógenos. Eles também diminuem os níveis de proteína S e de antitrombina, que são dois anticoagulantes naturais que nós temos muito importante. E a sinergia para o risco trombótico em pacientes com trombofilias hereditárias. Digamos que além desses contraceptivos fazerem o aumento de agentes procoagulantes e diminuição de anticoagulantes, quando então são usados em pacientes com algum tipo de trombofilia hereditária, por exemplo, fator 5 de Leiden, ou mutação do gene da protrombina na posição G20-210A, acaba então potencializando de forma muito expressiva o estado de hipercoagulabilidade. E por isso que não é incomum mulheres ou moças, né, jovens que iniciam o uso de contraceptivos hormonais e que possuem uma dessas trombofilias desencadearem eventos trombóticos importantes. Não se aplica fazer um screening prévio à terapia hormonal. O que vale muito aqui é o histórico familiar, no sentido de se verificar se existe alguma situação de parente próximo, tipo irmã, mãe, ou avó, ou tia, ou prima, que acaba desencadeando, tendo algum evento trombótico de forma precoce ou recorrente. E então é isso que efetivamente se faz. Caso tenha, aí sim
vale a pena investigar de forma prévia o uso de qualquer tipo de contraceptivo hormonal. Aqui nós temos um quadro epidemiológico de condição clínica subjacente, se é uma trombose venosa arterial ou pode ser venosa arterial, associado à causa e aos exames laboratoriais, às avaliações laboratoriais. Então, trombose venosa, a gente sabe que está mais comum ao fator 5 de Leiden, a mutação G20210 no gene da protrombina, deficiência de antitrombina, proteína C, proteína S, enfim. A trombose arterial está mais envolvida pela trombocitopenia induzida pela heparina, principalmente em coagulação intravascular disseminada ou na síndrome de Trousseau, que está associado a síndromes paraneoplásicas, ou em doenças mieloproliferativas, por exemplo, mutação em JAK2, se vocês lembrarem, a policitemia vera ou a trombocitemia essencial. E a possibilidade de trombose venosa ou trombose arterial estaria associado a hiperhomocisteinemia, anticorpo antifosfolipídio ou anticorpo antilúpico, né? Que são sinônimos de uma certa forma, e nas disfibrinogenemias principalmente. Então, esse quadro demonstra um pouco o aspecto laboratorial associado com a ocorrência de evento trombótico, seja no leito arterial ou no leito venoso, ou em ambos. Então, qual seria o painel de exames laboratoriais sugeridos na pesquisa dessas doenças, dos estados de trombofilia, quando pertinentes, né? Então, sempre vale a pena pesquisar fator 5 de Leiden, que é uma análise molecular gênica, da mesma forma que a mutação do gene da protrombina. Depois, vale a pena investigar a deficiência de antitrombina 3, de proteína S e proteína C, que seriam a avaliação quantitativa e qualitativa desses anticoagulantes. A pesquisa de anticoagulante lúpico e de anticorpo antifosfolipídio, quando se tem uma probabilidade de uma trombofilia adquirida, né? Então aqui vale a pena investigar os mais comuns, que são essas duas causas aqui. Como testes adicionais, sempre vale a pena também avaliar ou solicitar, juntamente com os exames vistos no painel anterior, o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativado, o tempo de trombina e a determinação do grupo sanguíneo. Por que o grupo sanguíneo? Porque as pessoas que são grupo A ou grupo B, ou seja, não O, muitas delas acabam carregando uma maior quantidade de agentes procoagulantes em virtude da expressão fenotípica da hemácia na sua superfície, fazendo com que fique ligado uma quantidade maior de agentes procoagulantes nesses pacientes. E isso, às vezes, é uma das causas de trombofilia ou de hipercoagulabilidade. Já os exames de coagulação, o TP, TTP e TT, ele vale a pena para avaliar, principalmente se não há a circulação ou uso de anticoagulantes orais, né? Orais ou mesmo heparina, né? Cumarínico ou mesmo heparina. E isso aqui também é muito importante se perceber, porque se sabidamente os pacientes estiverem utilizando algum tipo de anticoagulante, seja cumarínico ou heparina, para se fazer os testes funcionais, quantitativos e qualitativos de proteína C, proteína S, antitrombina, há necessidade de suspensão da anticoagulação. No caso de cumarínicos, pelo menos 2 semanas antes da realização do teste, e da heparina, pelo menos 2 a 5 dias antes da realização dos testes. Os exames moleculares, obviamente, não precisam desse cuidado, tendo em vista que a metodologia não sofre interferência pelo uso desses anticoagulantes. Quando se recomenda e quando não se recomenda fazer esses painéis, né, de pesquisa de trombofilia?
Não é recomendado de forma rotineira, de forma indiscriminada, por exemplo, em todos os pacientes após o primeiro episódio ou um episódio de tromboembolismo, né? Ou em pacientes com fatores desencadeantes bem evidentes, por exemplo, uso de contraceptivos, alguma situação adquirida importante, cirurgias, etc. Então, não se recomenda fazer essa pesquisa nessas situações. Quando que é recomendado na maioria dos casos? Quando existe um evento trombótico em pacientes jovens, com menos de 40 anos, né? Uma forte história familiar de trombose, especialmente em parentes de primeiro grau, sem fatores desencadeantes e ou trombose recorrente, né? Então, não tinha nenhum fator desencadeante que pudesse justificar a trombose, o risco adquirido. Positividade para deficiência de antitrombina 3, proteína C, proteína S ou mutações homozigóticas combinadas. Então, há uma necessidade aqui, porque essas seriam as principais causas nessa situação. Então, aqui entraria o painel que nós acabamos de comentar. E em pacientes assintomáticos de primeiro grau, testar as mesmas anormalidades antes de planejar terapia hormonal ou gravidez. Então, aquilo que a gente comentou. Se tem um parente de primeiro grau com histórico de evento trombótico precoce ou recorrente, aí sim vale a pena fazer o painel para trombofilia nesses pacientes. A terapia universal, a conduta universal para pacientes com trombose é a anticoagulação, obviamente, né? E de forma imediata e aguda, a heparina é a droga mais utilizada para se fazer essa anticoagulação, mas que depois é passada para a manutenção da anticoagulação para os cumarínicos, e um dos mais utilizados é a varfarina. Obviamente tem hoje outros tipos de anticoagulantes, principalmente inibidores do fator 10 ativados direto, né? Que podem ser usados, mas com um valor, um preço muito diferente da varfarina. E essas provas inibidores do fator 10 não tem ainda justificável um controle laboratorial de anticoagulação, diferentemente do cumarínico e da varfarina, que nós podemos controlar, então, a anticoagulação desses pacientes pelo TP, colocando, logicamente, lá um RNI-alvo para cada situação de anticoagulação. Então, profilaxia de trombo venoso profundo, de trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar, o RNA-alvo em torno de 2,5, entre 2 e 3, né? De trombose venosa recorrente entre 2 e 4, tendo como média ou meio ou alvo em torno de 3. Na trombose arterial entre 3 e 4,5, tendo como alvo 3,5. E em pacientes portadores de próteses valvares, né, cardíacas, também o alvo é em torno de 3,5. Isso aqui são os valores de RNI recomendados pela Sociedade Internacional de Hemostasia e Trombose. Vocês podem encontrar, às vezes, valores um pouco diferentes em alguns outros consensos ou diretrizes, mas a grande maioria deles vão estar muito próximo a esses alvos de RNI nessas várias situações de trombose. Finalmente, nós temos aqui um quadro, né, que relaciona tanto os eventos hemorrágicos quanto os eventos trombóticos associados, então, à hemostasia primária, à hemostasia secundária e à fibrinólise. Então, nós vamos observar que na hemostasia primária são casos de sangramento, principalmente a trombocitopenia, a função plaquetária normal e a baixa produção de trombopoetina que vai ocasionar ou pode ocasionar essa trombocitopenia. Relacionado aos fatores de coagulação, níveis reduzidos dos fatores propriamente ditos, né? 2, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Deficiência da vitamina K, que pode ocasionar também eventos hemorrágicos, e as hipo e as disfibrinogeniemias. E na fibrinólise, baixo níveis de antiplasmina, de fator 13, que é aquele fator estabilizador da fibrina dependente de trombina, e assim por diante. E níveis elevados de plasminogênio.
de ativadores. Já nos casos de trombose, né, na hemostasia primária, níveis elevados de fator de von Willebrand, em algumas situações a gente comentou que isso é possível, níveis diminuídos dessa enzima ADAMTS13, que é a principal enzima responsável por quebrar a molécula do fator de von Willebrand nos seus vários segmentos na circulação, e porque a deficiência dessa enzima faz com que isso não aconteça e a atividade procoagulante do fator de von Willebrand fica extremamente elevada. Na coagulação na hemostasia secundária, níveis elevados de fator 8, níveis diminuídos de proteína C, de proteína S, de antitrombina e cofator da heparina, e algumas trombofilias herdadas, que são aquelas associadas ao fator 5 de Leiden e ao gene da protrombina, no aumento da homocisteína e assim por diante. E os baixos níveis de plasminogênio, que podem provocar então uma diminuição da ação da plasmina, fazendo com que a fibrinólise esteja diminuída. Logicamente, o que a gente espera sempre é um equilíbrio entre essas coisas, e isso aqui mantém a homeostasia da hemostasia, né, na sua complexidade. E algumas comorbidades podem então potencializar tanto um estado de sangramento, de hemorragia, quanto nas situações de trombose. Bem, pessoal, eu acho que era isso que nós tínhamos para esse módulo de hemostasia, né, em que nós abordamos todos os aspectos hemorrágicos e trombóticos, também de uma forma bastante objetiva, para que vocês tenham aí uma revisão muito rápida desse assunto, desse tema, né? Obviamente são temas que podem ser detalhados ou prolongados, discutidos numa maior quantidade de tempo, mas eu acho que aqui fica bem mais tranquilo no sentido de dar uma visão de revisão rápida para todos nós, ok? Muito obrigado e até uma próxima vez.